Como é que estão vocês? O que é preciso para cantar na igreja? Você acha que precisa alguma coisa para cantar na igreja ou não precisa nada? Muitas pessoas, elas sentem vontade de ajudar em suas igrejas, colaborando com o Ministério de Louvor, né? Em algumas delas tendem a querer ajudar nesse ministério, elas olham para cantar, para o canto, né? E sentem vontade de começar nessa área, mas muitas vezes não sabem por onde começar. Certo? Então, elas olham lá, tem o Ministério de Louvor, às vezes, muitas igrejas, né, eles são até mesmo carentes de pessoas para trabalhar. E, às vezes, a pessoa ela se dispõe a começar a trabalhar, só que ela não tem experiência, né? E fica meio sem saber o que fazer nesse processo, né? Como é que ela vai fazer? Por onde que ela vai começar? Ela fala assim, olha, alguém fala, olha, precisa de pessoas para cantar no ministério ou para tocar, né? E aí a pessoa começa, né? Porque está precisando de gente para ajudar. Algumas igrejas que são grandes, né? Elas têm maior quantidade de pessoas dispostas a trabalhar, mas igrejas menores, muitas vezes falta, né? E aí as pessoas que se dispõem aqui começam a trabalhar. Certo? E aí, às vezes, a pessoa fica perdida. Ela começa ali, mas ela não sabe por onde ir, o que fazer, por onde começar. Então, é esse intuito que eu quero falar com vocês aqui. Por onde começar? O que eu preciso desenvolver para poder cantar legal no Ministério de Louvor da minha igreja? Para realmente ajudar o Ministério de Louvor da igreja, tá bom? É muito importante que você tenha em mente, tá? Que além de boa intenção, quando você está tentando ajudar no Ministério de Louvor da sua igreja, no grupo, no coral, enfim, o que tiver na sua igreja, né? Tem essas diferenças. Além de ter a boa intenção de ajudar, você precisa ter algumas habilidades, né? Você pode até começar sabendo pouco, mas isso não é desculpa. Eu nunca estudei. Isso não é desculpa para você ficar no mesmo lugar o tempo todo, né? Você precisa se esforçar para aperfeiçoar. Como eu falei antes, em algumas situações, às vezes a pessoa se vê forçada, muitas vezes, a começar, né? Porque não tem ninguém para fazer, ela quer ajudar, ela começa ali, não sabia muito por onde começar, mas ela começa. Isso é um ótimo passo, é uma atitude, é coragem, como foi falado ali, mas, né, a pessoa não pode estagnar nisso. Comecei sem saber nada e daqui a um ano não sei nada ainda. Então, peraí, tem alguma coisa errada, certo? Então, muito além de boa intenção, é preciso que você desenvolva algumas habilidades, né? E o fato de ser uma atividade religiosa não exclui, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade em fazer tudo muito bem feito. Galera, essa é uma parte muito, muito importante, sabe? A gente ouve de algumas pessoas, né, que é para Deus, eu não ensaiei, eu não tirei a música, eu não tô com a voz ruim, tô com dor de garganta, mas é para Deus. Isso a gente já escutei algumas vezes, assim, e é meio doído escutar isso, tá? Tirando o fato de dificuldades que são além da força da pessoa, ela faz aquilo que ela pode, mas não se esforçar, porque Deus recebe o louvor, independente porque é do coração, isso também é errado. Porque dessa forma, né, se Deus sabe do seu coração e ele vai receber esse louvor e tal, ele sabe que você muitas vezes teve preguiça de ensaiar. Então, não é dessa forma relaxada que a gente consegue fazer as coisas, tá? O fato de, como eu falei, é uma atividade religiosa, né, que você vai fazer, como muita gente falou, tem que ter unção, etc. Cada um vai usar o seu termo de acordo com a igreja que vai, mas é necessário muita dedicação também, tá? Você tem que fazer tudo muito bem feito. Uma coisa não exclui a outra. Beleza? Estão me acompanhando aí no raciocínio, né? Então, agora vamos lá, né? O que é preciso, então, para eu começar? O que eu preciso para começar? A primeira coisa que você precisa ter para começar é ser comprometido. Estude as músicas, compareça aos ensaios, tá? Se comprometa com isso que você vai fazer. Não adianta você começar esse trabalho, assim como
qualquer coisa que você for fazer. Se é numa banda, se é num coral, se é no Ministério de Louvor, enfim, onde quer que for. Se você se comprometeu em participar de um grupo, se comprometa. Até porque são muitas pessoas envolvidas e você não fazer a sua parte atrapalha o grupo, atrapalha o andamento, atrapalha o processo das coisas. Então, você se comprometeu em participar, compareça aos ensaios, chegue aos ensaios sabendo a música, tá? Se organize, estude as coisas que você precisa para poder fazer muito bem feito o que você vai fazer. Então, a primeira coisa é essa. Ser comprometido, tá? Esse é o princípio para desenvolver uma habilidade em qualquer área da sua vida. Se comprometa e faça as coisas direitinho, beleza? Ponto número 2. Esse é um dos mais importantes e às vezes um dos mais delicados quando a gente fala de grupos de igreja, certo? Aceite críticas. Nem todo mundo que vai te criticar está fazendo isso para te derrubar. Às vezes é necessário corrigir alguma coisa que está errado. Tem gente que não aceita correção. Se alguém falar que está cantando errado em algum ponto, já fica bravo, já fica ofendido, e não é por aí, né? Aceitar críticas é muito importante para que você possa se desenvolver. Então, a sua postura de agora em diante que você está assistindo essa live vai ser o seguinte: eu não vou me ofender ao ser corrigido ou criticado. Eu vou usar essas informações que me passaram. Muitas vezes a pessoa pode estar fazendo de boa ou má fé. Isso só ela sabe, né? Mas essas informações que ela te passou do que está errado, então eu vou usar isso para melhorar. Encontre os erros e corrija eles. Quando a gente se fecha para as correções e para as críticas, a gente não melhora, tá? Então, seja uma pessoa aberta. Não seja aquela pessoa que fala assim, olha, o fulano está errando ali, mas deixa ele errar, porque se falar para ele, dá um problema. Não sei se vocês já conviveram com pessoas assim, mas às vezes é mais fácil deixar ela errar e fazer feio do que ajudar e corrigir, porque você pode arrumar um problema se você corrigir a pessoa. Não seja essa pessoa, tá? Seja a pessoa que seja fácil de falar. Se alguém vier falar para você alguma coisa, você vai ouvir, vai analisar, vai ver se aquela crítica faz sentido, né? Também tem isso. Observar se aquilo que a pessoa falou está fazendo sentido. Se não é uma crítica de alguém que está com inveja, de alguém que só quer, de repente, te ofender mesmo por algum motivo, tá? Você ouve a crítica, analisa, faça uma análise bem imparcial e veja se é realmente necessário que você faça essas modificações. São coisas que vão melhorar para você e segue o baile, tá? Então, aprenda isso. Principalmente num grupo, ser o dodói, ser aquela pessoa com quem ninguém pode falar, não é bom nem para o grupo, nem para você, tá? E aí, isso entra num terceiro ponto, que é saber trabalhar em equipe. Você precisa entender as suas necessidades dentro do grupo e as necessidades dos outros. Isso engloba o quê? Quando a gente entende a necessidade de um grupo, de uma equipe, a gente não vai pedir para trocar o tom da música de última hora. Porque assim como você pode estar começando agora a cantar, a pessoa que está tocando violão, que está tocando teclado, bateria, a bateria é a que menos atrapalha, mas enfim, o que está tocando a bateria, o violão, ele também pode estar começando agora. E se você faz uma alteração na música em cima da hora, porque você não se preparou, porque você não ensaiou, porque você não conferiu se o tom original da música estava bom para você, então você atrapalha a equipe. Essa organização é muito importante. Saiba trabalhar em equipe. Entenda as necessidades dos outros do grupo para se organizar, para que você some, para que você ajude na equipe e não venha atrapalhar, né? Então, tem que aprender essas partes, né? Não é só o que você precisa, mas o que todo o grupo precisa e aquilo que vai ficar bom para todos, tá joia? Então, vamos lá. Vou seguir, depois eu vou passar para uma outra parte, que é a parte técnica, tá? Eu tô falando de mentalidade, daí eu vou olhar o chat de vocês. Então, como eu disse antes, quarto ponto, tá? O terceiro ponto, ele se conecta muito ao primeiro, ser comprometido. Se você é comprometido, provavelmente você vai ser uma pessoa que ajuda bastante a sua equipe, beleza? Número 4, você precisa sair da mediocridade, né?
se você está fazendo isso na sua igreja, você tem um objetivo muito maior que apenas cantar. Está envolvendo todas as suas crenças, você vai adorar ao seu Deus, né? Então, é muito importante que isso seja muito melhor, né? Não fique fazendo o mínimo possível. Faça o melhor que você puder, procure ficar bom nisso. Eu falei lá no começo, você não precisa começar ótimo, você não precisa estar maravilhoso para começar. Muitas vezes a gente começa sem nenhuma experiência. E a experiência vai aperfeiçoando e a busca por conhecimento. Então, busque por isso. Faça melhor, tá? Procure melhorar todo o tempo, procure evoluir, beleza? E aí, o número 5, que é muito, muito importante. Se você está na música e está procurando evoluir as suas habilidades, é muito importante que você procure ter boas influências musicais. E quando eu falo boas influências musicais, às vezes a gente esbarra numa coisa que às vezes ela pode ser um pouco chata, se falando de pessoas que estão participando de grupos religiosos, louvor da igreja, corais, etc. Boas influências musicais não necessariamente vão ser só músicas religiosas, tá? Às vezes, a gente está no ministério de louvor, numa igreja que toca só um tipo de estilo. Se você quer desenvolver sua habilidade musical, é preciso que você ouça outros tipos de música também, tá? A música como um todo. Então, ter boas influências musicais, ter artistas aos quais você se espelha, sendo eles de música religiosa ou não, observando as qualidades técnicas, a voz desse artista, né? Vamos dizer assim, imparcialidade nesse ponto, tá? Procure ter boas influências musicais. Assim você desenvolve cada vez mais a sua habilidade e vai poder acrescentar isso no seu ministério, beleza? Então foram esses 5 pontos que eu quis ressaltar sobre a sua conduta, o seu jeito de agir com relação ao seu trabalho na sua igreja, tá? Revisando, o primeiro é ser comprometido, o segundo é aceitar críticas, o terceiro é saber trabalhar em equipe, e o quarto, né, fazer o melhor possível, como eu disse, se é para Deus, se é aquilo que você considera como seu ministério, tem que ser melhor ainda, tá? E número 5, procure ter boas influências musicais. Aí o Miqueias falou, em casa cantamos super bem, chega na igreja a voz some, cantamos tudo errado, que nem mesmo a gente se reconhece. O Fabiano disse ali, Ju, tenho um troço na garganta que quando chega um pouco no agudo, esse pigarro parece que tapa tudo. Guilherme disse assim, canta muitos anos na igreja e vejo assim, muitas pessoas que levam as coisas na brincadeira. Não tem responsabilidade, depois de tantos anos já presenciei muitas coisas. Quando vou cantar, parece que a voz sai só nasal. Por quê? Então a gente vai para a parte técnica, eu já vou comentar. Aí o Fabiana comentou, né, Fabiana, tem pessoas que criticam por maldade, já passei por isso, mas meu maior erro foi ter parado de cantar por causa disso. Então, na verdade, aceitar críticas não é virar capacho, tá? Você vai aceitar as críticas, você vai analisar essas críticas e vai procurar ter uma postura aberta, tá? Ouve as críticas, mas não precisa virar capacho e nem se menosprezar por causa disso. Procura pensar assim, sempre que você ouvir uma crítica ou uma correção, você vai pegar, analisar aquilo, vai ver o que você pode melhorar e vai melhorar. Assim você cresce, tá? Mas também não tem gente maldosa em todo lugar. Então tem gente que vai te criticar só pra, enfim, sabe por quê? Os motivos da pessoa. Aí você analisa aquela crítica se não faz sentido pra você. Tá bom? Mas a gente precisa ser honesto com a gente mesmo também, tá? Quando eu falo se faz sentido para você, é uma análise de verdade, tá? Se a pessoa falou ali, você vai olhar para você de verdade, não é só, sei lá, ficar bravo e tal, beleza? Marcos V, já te ofenderam na igreja? Como foi a experiência? Já, Marcos. Infelizmente, já passei por isso, tá? E não foi bom, não. Inclusive, foi uma coisa assim que me deixou insegura para cantar em público por algum tempo, né? Você sentir assim, incapaz. Mas se é seu dom, seu talento, você quer continuar fazendo isso, você quer cantar, você quer fazer isso, você vai ter que aprender a lidar com isso, tá?
tá? Assim como na igreja isso acontece, com o artista em geral isso acontece. Você já reparou que quanto mais o holofote você tem, maiores são as críticas? Por exemplo, você pega um grande artista, as pessoas nem lembram que ele é uma pessoa. Aí entra lá no vídeo que ele acabou de soltar um clipe e mete bronca e fala um monte de coisa, assim, porque não tá cara a cara, né? Então, bota um monte de crítica, fala o que pensa e a pessoa lá do outro lado tem que aprender a lidar com aquilo, né? Quanto mais visto, mais criticado. José Santos, participar do coral ajuda. Participar de coral é uma experiência muito boa, tá? É um tipo se o coral for bem trabalhado, ele vai te desenvolver uma musicalidade, uma percepção musical muito interessante, né? Trabalhar com diversidade de vozes, vai trabalhar com dinâmicas, né? Coisas bem específicas ali de coral que vão ser muito interessantes, por exemplo, para você fazer um backing vocal, né? Para quem faz, beleza? Ju, você foi à igreja por espontaneidade ou alguém te indicou você participar? Como foi essa experiência? Então, eu nasci em uma família cristã, evangélica, e eu fui na igreja com a minha avó desde criança, né? Nunca foi uma imposição, mas, né, tem influência da família e tudo. Aí, ó, tá vendo? O José Santos falou que tem pessoas que fazem crítica destrutiva e isso faz a pessoa se afastar em ressentimentos, né? Perder uma pessoa por causa disso. Críticas sem fundamento, a pessoa só faz por maldade. Gente, ó, pensa o seguinte, tem gente que é hater na internet, por exemplo, a pessoa é hater por profissão. Vou falar experiência própria nossa aqui no Instituto Mestre, né? Sou eu aqui na área do canto, tenho o Léo Carvalho na área de teclado, e o canal dele já tá grande, tá maior, e às vezes a gente posta um vídeo e antes de ter nenhuma visualização já tem um dislike. Então tem alguém que tá ali só esperando a gente postar um vídeo para dar um dislike, né? A pessoa faz isso por, sei lá, inveja, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa, né? Mas tem gente que fala assim, eu falo assim, é o hater por profissão, né? E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Ju, para mim que está há muito tempo sem cantar, existem músicas específicas que ajudem nesse retorno. Eu vou falar sobre isso já já. O Johnny falou uma coisa interessante. Às vezes a gente está num ambiente, se todo mundo só elogia, a gente para de buscar melhorar, fica acomodado, né? A gente nunca deve incorrer nesse erro, né? Ficar acomodado porque você está ali num ambiente onde de repente você é o que está melhor, né? Aí você acomoda e daqui a pouco tem alguém, não que seja uma competição, tá? Mas você se acomoda porque você é o melhorzinho ali do louvor onde você tá, você tem um pouquinho mais de conhecimento, mas daqui a pouco tem alguém que vai estudar e vai passar você. E não que isso seja uma competição, como eu falei, mas procure sempre melhorar, tá? Então tá, gente, foi bem legal esse bate-papo até aqui sobre essa visão de como deve ser o trabalho, né? O trabalho não só dos cantores, mas de qualquer pessoa que deseje participar de um ministério, né? De louvor, de um coral dentro da sua igreja. E agora, a gente vai entrar então um pouco nas questões técnicas. Que habilidades técnicas eu preciso desenvolver para poder cantar na minha igreja? Porque agora, tudo que a gente falou aqui tem a ver com sua postura, sua mentalidade, né? O que eu preciso desenvolver de técnica para eu cantar bem e me sair bem no Ministério de Louvor da minha igreja? Gabriel, tem dificuldade de cantar afinado? Qual a dica você me daria? Sou iniciante. Então, vamos lá. Vamos para essa segunda parte, tá? São 3 coisas básicas, tá? Para você fazer parte de um grupo, uma banda, um coral, que vão te ajudar bastante. Então, a gente falou de tudo isso aqui, e isso entra na parte do desenvolvimento, né? Você precisa sair do medíocre, fazer o melhor que você pode e desenvolver. Então, assim, estou começando agora a cantar, e o que eu preciso desenvolver para eu poder me sair bem nisso, para ter um começo? Quais as habilidades técnicas que eu vou desenvolver? Primeira coisa, então você está buscando cantar lá no teu grupo, você tem que buscar cantar afinado. O Gabriel falou assim que tem dificuldade na afinação. É muito importante ter afinação, né? Para cantar. Não dá para simplesmente sair cantando muito desafinado.
Técnica é uma coisa assim que aos ouvidos de qualquer leigo passa. Às vezes a pessoa não tem aquele ouvido para perceber se o timbre está bom ou está ruim, enfim, se está fazendo tudo direito, mas a afinação, a maior parte das pessoas percebe. Se você estiver cantando muito desafinado, é um tanto quanto complicado. Então, continuando aqui, então cantar afinado é muito super importante. Como é que faz para desenvolver a afinação, tá? A afinação, ela é basicamente, está bastante ligada ao seu ouvido musical, a como você interpreta as informações musicais que você escuta. Então, quando a pessoa tem um pouco de dificuldade de afinação, quer dizer que ela ouve, mas muitas vezes não consegue identificar bem a nota ou não consegue reproduzir isso. E como é que a gente faz para desenvolver a afinação? A afinação, ela é uma memória, tá? Então, quanto mais você trabalha em cima disso, melhor você fica. Tem gente que fala que não dá para afinar. Dá sim, tá? Quem se sente muito, muito desafinado, tem que começar do básico. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Por exemplo, um teste simples, básico de afinação para você descobrir se você consegue reproduzir uma nota afinada. Eu uso um afinador com os meus alunos que ele chama... Eu uso esse porque ele tem um esquema que chama diapasão. Diapasão era uma coisa usada em corais, alguns ainda usam, outros não. E aí eu uso esse afinador porque ele tem esse diapasão, então ele dá uma noção auditiva para você da nota que você tem que reproduzir. Então eu baixei esse aplicativo no meu celular. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. Tá? O afinador chama Sound Corsair. Vocês estão vendo o reflexo da minha luz ali no meu celular. Vamos tirar mais para cá, mais para cá. E aí, como é que você vai fazer, então? Por exemplo, soltei o diapasão aqui, ele tá me dando um dó. Você vai ouvir essa nota. Né? E reproduzir. Você põe lá, né, o diapasãozinho do celular. Vamos colocar aqui. Deu a nota. Escutou. Parou. E aí você busca ver se você está conseguindo reproduzir as notas. Já é um começo, tá? Se você escutou a nota reproduzida ali no diapasão e conseguiu reproduzir, o afinador deu boa ali, ele mostrou dó, por exemplo, já é um bom começo. Você faz esse pequeno teste. Eu consigo reconhecer e reproduzir as notas. Partindo desse princípio, se você não consegue, então... sabe qual que é o grande lance aqui? Você continuar aqui no afinador até você acertar uma. Aí você acertou uma, você tenta o Ré, aí você tenta o Mi, aí você tenta o Fá, vai tentando cada uma. Você vai desenvolvendo essa memória musical. Quando você escutar uma nota, você conseguir reproduzir ela. Partindo do princípio que você consegue reproduzir uma nota por vez, aí você vai tentar afinar escalas. Você vai encontrar diversos exercícios, mesmo no YouTube aí, para você fazer uma escalinha. Então, você pode fazer uma escalinha, pode começar com menos notas, só 3 notas, depois 5 notas, e fazendo essas escalinhas para você ir conferindo essa afinação. Outra coisa muito importante, uma dica bem legal que eu posso dar para vocês desenvolver a afinação, é o seguinte: busquem, então, saber fragmentar as músicas que vocês vão tirar. Estou desafinando nessa música. Às vezes, a gente está desafinando bastante, então você pega um trechinho dela, uma frase, tá? E canta aquele trechinho. E vai observando as notas. Não, tá errado ainda. Vai afinando um trechinho. Afinou aquele trechinho, aumenta mais um pouquinho, aumenta um pouquinho. Afinar uma música inteira, se a gente tem dificuldade, pode ser complicado. Mas afinar um trechinho pode ser não tão complicado. Então, você começa, afina um trechinho. Aí, depois aumenta e assim por diante. Outra coisa que pode acontecer também é você estar tendo alguma dificuldade técnica. No sentido assim, não estou desafinando a nota X porque é muito aguda ou a nota Y porque é muito grave.
ou estou desafinando porque não estou sustentando a respiração. Aí chega um ponto que eu perco o fôlego, então por isso que eu desafino. Você tem que observar esses aspectos. Se o problema não é a interpretação e a reprodução da nota, né, o seu ouvido, no caso, então você precisa ver as técnicas, né? O que está faltando para chegar naquele agudo, o que está faltando para poder afinar aquela nota. Às vezes falta só um pouquinho de atenção, né? Às vezes desafina aquela notinha de passagem, alguma coisa nesse sentido. A segunda coisa é que tem que desenvolver uma mínima técnica. Por quê? É possível cantar sem estudar? É possível cantar sem estudar, vamos dizer assim, técnica vocal propriamente dita, fazer uma aula. Mas, o que acontece? Quando a gente canta dessa forma, a gente não tem noção do que, de repente, alguma coisa que pode fazer para te fazer ter mais resistência, te trazer menos esforço, você conseguir um mesmo resultado ou um resultado melhor com menos esforço, né? Ter mais saúde vocal, melhorar em diversos aspectos a voz. Então, assim, eu não vejo por que a pessoa exaltar o cantar sem estudar como se fosse uma coisa assim de outro mundo, porque estudar só acrescenta. Mesmo que a pessoa sinta que ela canta bem, se ela estudar, ela vai cantar melhor ainda, tá? Então, eu acho que independente do nível que você sente que você está, desenvolver o mínimo de técnica vocal para você cantar melhor e manter a saúde da sua voz, né? Não perder a voz, não forçar a voz de maneira inadequada para daqui a um tempo você ter um cisto, um pólipo, alguma coisa assim, é bem importante, tá? Então, e quais são essas técnicas? O básico do básico para você cantar, né? E ter uma saúde vocal legal e conseguir, então, cantar por mais tempo, ter uma resistência vocal melhor. Primeira das coisas, todo mundo que já buscou aula vai concordar comigo que as primeiras coisas que os professores falam, e é a verdade. Respiração. Da respiração que vem tudo, tá? A sua voz, ela é ar, ela é feita de ar que vibra nas pregas vocais. Então, a respiração ela é muito, muito, muito importante, tá? Ter uma boa respiração para cantar faz toda a diferença. Faz diferença na afinação, faz diferença se você vai conseguir terminar a frase ou não. Faz diferença se você vai alcançar aquela nota aguda ou não, tá? Desenvolver um bom apoio respiratório. Então, essa aí eu acho que é importantíssimo. Então, anotem aí. Preciso desenvolver o mínimo da técnica que qualquer pessoa que quer cantar e cantar legal precisa desenvolver. Respiração e apoio e uma projeção vocal, tá? Saber projetar a voz. A gente fala às vezes de tirar a voz da garganta, a ressonância está muito baixa, você não sente que tem projeção na voz, você precisa gritar para cantar. Então, saber projetar a voz ajuda bastante. E como um terceiro item, ter domínio da sua extensão e registros vocais, né? Saber cantar, entender a sua extensão vocal, certo? Saber as notas graves e agudas que você consegue fazer e ter domínio sobre toda essa extensão. Quando a gente fala de registros vocais, para quem está começando, às vezes pode ser meio a pessoa não entender muito o que eu estou falando, mas o que acontece? Os registros vocais, vamos dizer assim, são a qualidade da voz em determinadas regiões, tá? Então, registros mais graves, mais densos, onde a voz está mais pesada, né? Que pode ser chamado de voz de peito também. Registros médios, a voz tem essa característica intermediária, ela não é nem tão pesada e nem tão leve. E registros mais tênues, né? mais leves, que são os registros, pode ser chamado de registro de cabeça também, se alguém já ouviu falar, que é onde a voz vai para regiões mais agudas e a voz fica mais levinha. Então, você conhecer um pouquinho disso dentro da sua voz e saber trabalhar essas diferentes regiões da sua voz vai ajudar bastante, tá? Entra na questão todas essas três coisas. Então, vamos lá, gente. Respiração e apoio, saber projetar a voz, usar os filtros para projetar a voz, ter mais volume, articular para não precisar gritar para cantar e, né, buscar entender um pouquinho sobre a sua extensão vocal ali, os registros da sua extensão vocal. Quando você domina essas coisas, o que acontece?
eu vi algumas pessoas comentando ali de perder a voz, né, e tal. É clássico, por exemplo, perder a voz porque está usando o registro errado, está cantando muito gritado, notas agudas, teria que estar usando o registro vocal diferente, né, usando menos peso na voz, nesse sentido, para conseguir chegar nesses agudos e não perder a voz, né? Outras pessoas também que não usam a respiração e o apoio respiratório, então toda a força, toda a pressão que ela usa está aqui nos músculos da laringe, da garganta. Daí vai fazer uma nota, aperta tudo e em vez da nota sair, trava, né? É bem engraçado porque quando a gente vai para notas agudas, a tendência é que a gente tensione, tá? Principalmente quando a gente está sem muita noção do que fazer, a gente prende tudo aqui. E aí trava e aquela nota não sai. Então, isso tem a ver com apoio e com registros vocais. Então, conhecer essas coisas é bem importante. Agora, assim, não dá para eu abrir muito desses assuntos aqui nessa live, só, falar de cada um muito detalhadamente, mas então eu vou deixar aqui para vocês links dos meus vídeos onde eu falo sobre isso. Aqui no canal tem vídeo sobre registros vocais, tem vídeo sobre respiração, tem vídeo sobre apoio. Vocês, terminando a live, vocês podem ir lá. Tem vídeo sobre projeção vocal. É o primeiro vídeo do meu canal, o vídeo número 1 desse canal, fala sobre como tirar a voz da garganta. Tem parte 1 e parte 2, tá? Todos esses vídeos estão no canal e no final da live eu vou colocar na descrição do replay, tá? Então, o pessoal que estava ao vivo aí vai poder assistir esses vídeos e tirar todas as dúvidas nesses aspectos. Agora, então, vamos revisar a parte técnica. A gente falou sobre a primeira parte, aqueles 5 itens, e agora a parte técnica. O que preciso da parte técnica para cantar, né? E não só para cantar na igreja, tá, gente? Para cantar em qualquer lugar, tá? Se você tem vontade de cantar, comece por aqui. Afinação, desenvolvimento mínimo de técnica e o último, quase que eu deixei para lá, número 3, bem importante para quem vai cantar na igreja ou vai cantar num coral, aprender a harmonia vocal, tá? O que é harmonia vocal? Quando a gente está cantando em mais vozes. Tem live sobre isso aqui no canal também, hein, gente? Eu vou ter que deixar todos esses aí na descrição do vídeo quando encerrar a live. Por que isso é tão importante? Gente, eu não sei se vocês têm essa noção ou vocês já viram algum grupo assim. Às vezes tem 4 ou 5 pessoas no mesmo grupo e todas vão cantar e cantam tudo a mesma voz. Não fica legal. Como assim, Ju, a mesma voz? Do mesmo jeito que o instrumento faz harmonia, um instrumento quando está tocando não toca só uma nota. Você vai ver o pianista, ele está tocando várias notas. A gente pode fazer isso na voz também. Então, cada pessoa cantando uma linha vocal, tá? Isso é harmonia vocal. E isso é muito importante em grupos de louvor. Por quê? Porque quando a gente está falando de grupos, então vai ter uma pessoa que vai estar fazendo o solo da música e o restante vai estar trabalhando como backing vocal, tá? Alguém perguntou se eu já fiz backing vocal. Eu já fiz backing vocal, já cantei em coral. Fiz parte por algum tempo de uma igreja aqui em Curitiba. Hoje ela não está mais em atividade, mas a Cogic, que trabalhava principalmente repertório do black, né, do black music, que seria essas músicas padrão da igreja americana. Quem já viu, né? Divisão de coral, 3 vozes, tenor, contralto, soprano. E a gente cantava o backing vocal das músicas nessa divisão. Então foi um período bem interessante para mim, trouxe bastante aprendizado. E dentro da realidade da igreja, às vezes você não vai estar numa igreja que tem coral ou que tem essa divisão muito específica, mas dentro das músicas que vocês vão cantar, por exemplo, vocês vão ver lá, você pega uma música da Fernandinho para cantar, você vai ver que no refrão tem os backing vocals. Então você não precisa cantar o tempo todo junto com a pessoa que está fazendo o solo da música. Você pode entrar no refrão fazendo aquela segunda voz, às vezes tem 3 vozes. Então é importante isso para que a música fique boa, para que o grupo fique cada vez melhor e fique, vamos dizer assim, com um aspecto cada vez mais profissional, certo? Buscando essa excelência. Então, começar a aprender a fazer essa parte de divisão de vozes.
Ju, como é que eu começo a aprender divisão vocal? Eu falei bastante sobre isso, eu fiz 2 lives, na verdade, sobre isso. Então, falar tudo sobre isso agora não é possível. Mas, para quem vai começar, quero aprender a começar a fazer segunda voz, por exemplo. Não tem outro caminho a não ser pegar uma música que tem segunda voz, ouvir e começar a praticar. Ouvir aquela segunda voz, ver se você consegue identificar a linha, tentar cantar junto com a música e depois cantar com alguém, tá? Fazer essa prática. Então, eu vou deixar aqui também o link dessas 2 lives que eu fiz sobre segunda voz, que é bem interessante para quem está começando. Tem karaokês no YouTube que tem só a segunda voz, você pode usar aquilo como referência para você tirar a voz se você não consegue ouvir sozinho, né, na música. São várias coisas que você pode estar fazendo para desenvolver essa parte que vão ser bem, bem interessantes para você. E vai acrescentar muito, tá? No seu ministério, na sua igreja, vai ficar tudo muito melhor. Beleza? Então, esses 3 aspectos da parte técnica e aqueles 5 aspectos que eu falei, então, da sua postura como vocalista, como cantor. Muito importante que vocês prestem atenção em cada parte disso que eu falei e levem isso para vocês, porque vocês vão ver a diferença que isso vai fazer lá na frente quando vocês forem praticar, né? Colocar em prática tudo isso. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente está falando aqui de Ministério de Louvor e eu sei que tem muitas igrejas que hoje estão sem atividade de culto físico, né? Não está tendo as reuniões, porque, enfim, está fechado por conta do Covid, etc. Mas, o que acontece? Em contrapartida, mesmo que não estão tendo essas reuniões ao vivo não, né? Presenciais, tem muita igreja fazendo culto online. E aí, os ministérios de louvor são convidados a fazer a parte da música, mesmo no culto online. E aí que vem o X da questão. Você fala assim, não vou me preparar agora porque não está tendo atividade lá na igreja, não está tendo culto. Mas e se te chamarem para cantar, fazer uma live? Como é que vai ser? Você acha que você dá conta? É muito, muito interessante você pensar do seguinte ponto de vista. No ao vivo, quando a pessoa está te vendo ali ao vivo, tem outras influências, né? Quando ela está te vendo numa tela, ela presta muito mais atenção no que você está fazendo. Então, o que você está fazendo de bom ou de ruim vai sobressair muito mais. É muito mais fácil encontrar o erro, ver se a pessoa está desafinando, assistindo pelo celular do que vendo ao vivo, tá? Então, para fazer o culto online, eu acho que você tem que se preparar mais ainda, tá? Tá bem preparado, né? Para fazer uma gravação, ainda exige ainda mais de você. Não pense que é o contrário, tá? Que o ao vivo dá mais nervoso, tem mais gente olhando, mas fazer uma transmissão, fazer uma gravação, ele exige mais da sua técnica, você tem que estar mais preparado, porque os erros aparecem mais. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver o que vocês comentaram e vou responder algumas perguntinhas, beleza? A Anne falou que queria saber se ela é afinada, então eu já expliquei, né? Minha esposa e eu assistimos um vídeo seu que canta a música Thankful Heart. É linda, né? Sua voz é muito boa. Muito obrigada. Como ter equilíbrio na voz, Daniel Vieira Neves. Então, Daniel, esse equilíbrio ele tem muito a ver com dinâmica, né? Você começar a pensar a voz como um instrumento também e pensar nas dinâmicas do conjunto, tá? Quando que você vai cantar mais suave, quando que você vai cantar com mais intensidade, com mais volume, de acordo com o que o instrumental está fazendo, de acordo com o que a música está, até mesmo a letra, né? Às vezes tem uma parte que é só piano, mas é uma parte muito intensa da letra. Tem toda essa questão de interpretação. A gente, como cantor, acaba sendo um pouco ator também, né? Tem que interpretar a música da vida. Então, tem tudo isso, tá? E a dinâmica que vai fazer toda a diferença. Onde eu vou pôr mais volume, menos volume, onde eu vou mudar o timbre um pouquinho,
tá, fazer um falsete e tal. Tudo isso vai fazer diferença no equilíbrio, né, da voz, eu acredito. Juliane Nascimento. Ó, isso é legal, né? Ela canta no banheiro e sai tudo lindo, aí sai do banheiro, fica horrível. Isso é ressonância. Então, no banheiro, normalmente a gente tem um eco, né? Um reverb muito da hora. E daí, quando a gente sai do banheiro, fica seco, né? Aí não fica, parece que não fica tão bom, né? A gente consegue melhorar os harmônicos da nossa voz, deixar ela com mais brilho, um monte de coisa, mas esse reverb do banheiro, ele faz falta, né? Agora, uma dica, né? Você vai cantar na tua igreja, se tiver alguém que entende um pouquinho lá na mesa de som, pede para pôr um pouquinho de reverb, um pouquinho de delay também, pode ser legal, dar um efeito na voz e tal, pode ficar bonito. Mas toma cuidado, que às vezes põe demais, aí em vez de ficar bonito, fica feio, mas enfim. Aí você traz um pouquinho do banheiro pro seu microfone. Jeane Levita. Eu canto muito em playback e quando vou cantar com a banda não dá certo. Desafino na banda, mas o playback canto bem. Jeane, então, essa é só uma questão da sua experiência e percepção, que talvez você fique um pouco mais insegura quando está cantando com a banda. O playback é muito certinho, igual você ensaiou, né? Do jeito que você ensaiou em casa, sai no playback. E às vezes com a banda tem algumas diferenças, às vezes não tem todos os instrumentos que estão no playback, não estão na banda, né? A realidade é essa, é gravado com 3 violões, 2 teclados, violino e tudo mais, e lá na igreja tem o cara do violão, o baixo e o teclado, por exemplo, e a batera. Aí você sente falta de algumas coisas, por esse motivo você pode estar se perdendo um pouco. O ideal é que tenha ensaio, tá? Eu não sei se vocês fazem ensaio, mas se você ensaiou em casa com playback e vai cantar com a banda, você pode sentir essa insegurança e errar. Então, faça um ensaio com a banda. Vai cantar com a banda, ensaia com a banda. Nem que seja um ensaio pequeno, um ensaio curto, mas um mínimo de ensaio vai melhorar bastante isso para você. Aí o Miquel falou aqui que é o contrário, desafina com playback. Aí eu não sei, hein, Miquel? Não sei o que pode estar acontecendo. É muito da referência que você tem, tá? Às vezes você acostuma com um tipo de referência, quando vai usar outra e desafina. Então, o que fazer quando chegar aquela nota não é muito alta para a nossa voz? Eu acho que é quando a nota é muito alta. Então, primeira coisa que você tem que analisar é a seguinte. Conheça a sua extensão, como eu falei. Quando a gente conhece a nossa extensão, a gente está ensaiando uma música ou escuta ali aquela nota. Você tenta fazer aquela nota. Se você vê que já não vai, então troca de música, troca o tom, tá? Porque às vezes está fora mesmo da sua possibilidade no momento. Como eu comentei, né? É possível melhorar os agudos com técnica? Mas você não vai melhorar em 1 dia, 2. Você vai praticar para melhorar. Então, se naquele momento não está dando certo, troca a música ou troca o tom, que aí fica mais confortável. E vai trabalhando a técnica para você alcançar aquele objetivo. O Douglas disse que tem boa afinação, que pegue é o timbre. E o timbre, ele é totalmente, assim como dá para melhorar a afinação, dá para melhorar o timbre muito, tá? Conhecendo os filtros, você pode mudar completamente, não fala assim, mudar de voz, é complicado falar isso, né? Você tem a sua voz, mas você pode mudar completamente como a sua voz sai. Às vezes ela sai muito nasalada, ou às vezes ela sai muito escura, assim, você não sabe como mudar. Então você muda o filtro que você usa, né? Para a sua voz. Totalmente possível, tá? E que você vai melhorando bastante esse resultado. Como é que você começa a mudar o filtro? Você não precisa entender dos filtros nem de nada. Começa assim, ó. Tenta imitar a voz do cantor que você gosta. Não é para você levar a imitação para frente, mas tenta imitar o timbre. Grava para ver se mudou. Aí você vai começando a fazer umas brincadeiras com a sua voz, sabe? Entendendo que dá para mudar o jeito que a voz sai. Aí você consegue ir melhorando essa questão. Fabiana da Silva quer saber como descobrir extensão vocal. Você tem que fazer um teste. Você pegar uma escala, né? Pegar no piano ali, fazer um testezinho de extensão da nota mais grave à mais aguda. O piano é o melhor instrumento para fazer isso. E, inclusive, deve ter no YouTube algum exercíciozinho de teste de extensão, tá? Você pode procurar. Diane, você indica usar o Respiron para exercitar a respiração? Eu indicaria para exercitar a respiração de quem já sabe respirar bem,
para melhorar a questão de fôlego, vamos dizer assim, melhorar a expansão pulmonar, eu indicaria, mas para quem já tem uma certa experiência, para quem está começando agora, acho que não. Fabiana perguntou da questão do pigarro. Então, o pigarro ele pode ter muitas origens, tá? Você tem rinite? Tem sinusite? O pigarro pode estar presente nesses casos. Às vezes a pessoa tem sempre uma secreçãozinha correndo, corre para a garganta, forma o pigarro. É alguma coisa que você pode estar comendo antes de cantar, que está formando pigarro. Se você tem refluxo gástrico, forma pigarro também, né? Porque o corpo reage para proteger ali as pregas vocais e faz uma secreçãozinha, então forma pigarro. Tem várias ocasiões que o pigarro pode aparecer. Você tem que fazer uma análise do que você, dessas coisas que eu falei, o que você acha que pode estar ocasionando pigarro. Existe a possibilidade de aprender a cantar durante a mudança de voz na adolescência? Com certeza, tá? Falando do adolescente, tá mudando de voz, né? Às vezes a questão da extensão vocal ela fica um tanto quanto complicada, porque a voz não tá muito firme, né? Às vezes sente essa dificuldade, mas não impede de você praticar, tá? E, em geral, essa mudança acontece de forma rápida, né? 6 meses ali já vai ter mudado. Aí, o que acontece para muitos é a dificuldade de se adaptar. Se a pessoa já cantava quando criança, né? Principalmente os meninos, muda muito, né? Cantava em regiões mais agudas, aí muda de voz e não consegue mais fazer aqueles agudos. Então, aí vai ter que adaptar o repertório, vai ter que aprender meio que de novo, né? Conhecer a própria voz de novo. É possível adquirir, o Miqueias perguntou, percepção das notas sem ao menos saber tocar algum instrumento? É muito possível, que nem eu falei, você consegue adquirir a percepção das notas, tem gente que não toca nada, divide vozes, faz tudo, mas, então, vamos dizer assim, não é imprescindível tocar um instrumento para cantar, mas ajuda pra caramba, tá? Quando a pessoa toca um instrumento, essa parte da harmonia fica muito mais clara. Então, e a afinação também, então ajuda bastante. Tem faixa etária para as igrejas? Eu acredito que não, tá? Igreja, nesse ponto, é um dos lugares mais ecléticos, né? Você pode cantar sendo idoso, sendo jovem, sendo criança. Israeli, ela falou que canta, mas as pessoas não te escutam. Tá deixando o microfone muito longe, tá cantando muito baixinho por medo, ou canta muito baixinho naturalmente. É disso que eu estava falando quando a gente está trabalhando, de trabalhar a projeção da voz, tá? Jaqueline Sampaio, quando eu vou cantar, fico tão nervosa que meus batimentos cardíacos aceleram tanto que isso me atrapalha na respiração. Isso é o mais clássico, Jaqueline. A gente fica nervosa, a gente não consegue controlar a respiração. Aí, o que eu vou falar para você assim, a dica clássica, respirar. O que acontece? Fiquei muito nervosa, vou iniciar a apresentação. Senta em algum lugar tranquilo, respira profundo mesmo, algumas vezes, conta umas 10 vezes umas respirações. Você sentir que seu coração está voltando a bater normal, você está se controlando melhor, aí você começa a cantar. Aqui, a Tatiane fez uma pergunta legal. Na igreja dela estão usando o VS, né, que seria o Virtual Instrument. Eles soltam, né, a música, mas cada um precisa ter o seu fone. Então, você vai comprar um fone de retorno, você pode usar, eu uso esse, é um fone que chama da marca Kazi. Você vai pagar R$120 mais ou menos, se não subiu muito por causa do dólar. Ele é importado, mas vem da China, já vem com brincadeiras à parte, eu nem vou falar. Ele é uma marca chinesa mesmo, não é tipo falsificação, não. Muito bom o fone, ótimo custo-benefício. R$120, você tem um retorno excelente. Ju, a segunda voz não está dentro da tríade? Está sim, José. Não só da tríade, tá? Dentro da harmonia de maneira geral, certo? Mas quando a gente está falando se está sendo tocada a música só em tríade ou em tétrade, né? Enfim, a divisão fica nessas notas que estão dentro da harmonia, dentro do que o instrumento está tocando, tá? Então, fica dentro da harmonia, assim como todo o instrumento. E a questão do vibrato, que você perguntou, com certeza dá para aprender. Só que aí, voltando aqui, me perdi no chat. Então, o vibrato dá sim para aprender. Minha indicação, tem várias pessoas que ensinam exercícios técnicos para aprender a fazer vibrato, mas eu acho que não é o melhor caminho, tá?
Então, o que você vai fazer? Vai pegar uma música ali, um cantor que você gosta, acha aquele vibrato bonito, vai observar e vai tentar imitar, tá? Por esse caminho, eu acho que vai ser melhor, porque o vibrato, ele é bem instintivo, tá? A maior parte das pessoas faz vibrato automaticamente. E isso vem das influências que a gente tem. Então, observa nas músicas, tenta imitar. No começo ele vai ficar meio duro, né? Não vai ficar tão natural, assim como toda coisa que a gente começa a fazer agora. E aí depois você vai evoluindo nisso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar os links na descrição do vídeo assim que eu encerrar a live. Então, um beijo para vocês e até a próxima.